noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa Semana Colorida. Hoje iremos receber aqui Gustavo e Adriano. Gustavo é psicoterapeuta e psiquiatra e o Adriano é empresário e advogado, e eles vão partilhar um pouco da vivência deles, da aceitação, da boa saúde mental, dos direitos que a gente tem enquanto comunidade LGBTQIAPN+, e vão com certeza engrandecer essa semana. Eu espero que vocês estejam gostando de tudo que eu estou trazendo, não só ao longo dessa semana, mas desde que o projeto começou. E tem sido bem especial para mim esse espaço de autenticidade, de pertencimento, de gratidão, de equilíbrio, de provar para mim mesmo que eu não estou sozinho e que eu posso. O Jorge já entrou aqui com mais novela, seja bem-vindo. Ontem a nossa farra foi ótima e eu fiquei bem feliz de ter você por aqui também. Cris Letícia também entrou. Pois bem, como eu estou falando, dá um trabalhinho, mas é o que eu gosto. Então, eu nem me canso. Durmo e acordo pensando no que eu vou produzir aqui. E o Jorge está aqui para não me deixar mentir, porque ele sabe bem tudo que eu planejo. E graças a Deus tem dado certo com o apoio de vocês. Eu só desejo que a minha página expanda cada vez mais e que eu toque o coração das pessoas com o que eu tenho de melhor. Porque eu acredito que todos têm uma missão a cumprir nesse mundo e essa é a minha. Vamos aguardar mais um pouquinho os convidados chegarem. Jorge, tem alguma pergunta para fazer? Eu cheguei de viagem hoje, mas já estou aqui a postos. Tenho mais horário. Tenho, mas o horário é impróprio. Aqui no Instagram a gente não tem a restrição do feed. Então nas minhas lives, com certeza em algum momento pode ser que eu diga: tire as crianças da sala. Mas se fosse TV aberta, aí teria que haver o policiamento mesmo. E ele sabe que eu sei me policiar quando eu quero. Vamos ver aqui. E você tem alguma coisa para contar a seus ilustres leitores? Bem, né? Como eu estou contando, eu me sinto bem melhor com esse projeto e com tudo que ele tem me proporcionado, porque eu me vejo de forma diferente do que há um ano atrás,
e percebo que realmente o que eu faço tem a minha verdade e o que eu acredito que eu posso contribuir. Daí eu estou falando em missão. Sonso? Por quê? Por que eu sou sonso? Apolinário Augusto entrou. Seja bem-vindo. Ah, será que ele está querendo que eu conte o que eu estou imaginando? Aí é impróprio mesmo. Gente, era bem o que eu estava. Era bem o que eu estava imaginando mesmo. Ele trouxe aqui um código, mas infelizmente. Mas infelizmente o horário é impróprio e a piada é interna. Mas que felicidade ter pessoas que fazem a gente feliz e nos tornam cada vez maior, tanto que nosso sorriso fica cada vez mais pleno, né? E a gente tem a vivacidade e a vontade de viver, porque também através do meu exemplo eu quero não só passar a imagem de uma vida feliz, mas que aquela pessoa que atravessa as dificuldades porque tem com que contar nas horas certas e incertas e extrai o melhor da vida, apesar de tudo. Deixa eu ver aqui o que ele está escrevendo. Ah, por enquanto é só os códigos. Nossos convidados devem ter atrasado um pouco, mas enquanto isso a gente vai falando da página, a gente vai. O quadro que eu. Opa! Eles chegaram! Aguardem que eu vou chamar nossos convidados. Já deu certo a solicitação, queridos? Ah, agora sim, acho que vai dar. Mais uma vez, acho que terei que tirar o celular do suporte. Tenho paciência com minha coordenação motora. Vamos ver, vamos ver. Deu certo vocês entrarem? Deu certo, deu certo. Cecel, Ah, deixa eu só posicionar aqui o suporte.
Tranquilo, tranquilo. Pronto, beleza. Agora sim. Que bom, que bom. Eu espero que nosso papo seja bem produtivo. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar aqui conversando com você, com os teus seguidores, poder aí contribuir um pouquinho. Para começo, né, eu agradeço vocês dedicarem um pouco do seu tempo para o meu projeto e que as pessoas saem daqui melhor do que entraram. Mas tenho certeza E disso. vamos, Desculpa só o atraso. Eu estava com um paciente, o Adriano está terminando uma reunião, ele já entra também. E essas coisas às vezes atrasam um pouquinho, a gente não planejava. Mas estamos aqui. Daqui a pouquinho o Adriano entra junto. sim, vamos conversar. Como foi que vocês se conheceram? Olha, a gente se conheceu da maneira que os antigos incas e astecas se conheciam, pelo Tinder. Tinha terminado o relacionamento, estava já há um tempo solteiro, o Adriano também. E nisso a gente acabou curtindo o perfil um do outro e disso fomos conversando e conversando e conversando, até que não deu mais para adiar o encontro, acabamos nos encontrando no encontro que era para ter sido breve, porque os dois com a agenda ocupadíssima, mas do encontro breve acabou durando 4 horas. E depois disso, estou até agora com ele. Quando é para ser, é, Olá, né? Disseu. Oi, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, desculpa pelo atraso. Eu tava em reunião e foi bem complicado. Eu já perguntei aqui ao Gustavo como foi que vocês se conheceram. Aí ele estava falando que o encontro breve durou 4 horas e que ele está com você até hoje. É isso Isso mesmo, mesmo, isso mesmo. Pelo Tinder ainda, que a pelo gente Tinder. acabou se conhecendo. E aí eu falei, quando é para ser, tem de ser, né? E Verdade, é assim Deus, verdade. e assim Deus vem colocando essas pessoas no meu caminho e me auxiliando a construir uma cadeira colorida já há um ano. Como foi o processo de aceitação para cada um de vocês? É ter a formação e o conhecimento que vocês têm auxiliou a ter menos preconceito ou também foi difícil? Olha, sempre é difícil, sempre é difícil. Ainda mais que nós dois já passamos dos 20, estamos chegando nos 50 já. E então a gente vem de uma época pré-internet, uma época em que a gente não conhecia é, relatos de pessoas que eram exemplos que a gente pudesse de alguma maneira se espelhar. Então era muito estranho você ter aquela coisa dentro de você sobre o qual ninguém falava, quem falava era na forma de comentário maldoso, de piada ou de preconceito, e de repente você enxergar aquilo dentro de você e não ter com quem se abrir, não ter como ler sobre o assunto. Foram épocas bastante complicadas. Eu também passei uma dificuldade muito grande quando. Desde criança eu sempre me conheci como um homem gay e sempre tentei fugir, de certa forma, dessa realidade. Minha fuga dentro da minha família, fuga dos meus amigos, de diversas realidades. E dentro de todas as fugas que eu tive, uma delas foi o meu vínculo com a igreja católica, e eu fui morar 9 anos num seminário, acreditando que era pecado, acreditando que era errado, que Deus iria limpar, que Deus iria me salvar. E aí foram 9 anos que eu fiquei dentro de um seminário, estudando para ser padre, porque eu acreditava que o que eu fazia, as vontades que eu tinha, ou quem eu era, não estava de acordo com o que seria correto perante toda a minha formação de vida e tudo mais. Então foi um processo muito, muito lento, muito demorado e muito dolorido também, de ter que se esconder e nesse processo de eu me aceitar e poder quebrar um vínculo com a igreja, com o próprio seminário, de poder correr atrás do que eu acredito, dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas formações. Então foi um processo que
não desejo por outras pessoas que passem por isso e que tenham um processo de aceitação muito melhor na sua vida. O meu durou 34 anos até eu criar a cadeira colorida e ainda está acontecendo, né? Porque todo dia a gente se aceita um pouco. Exatamente. E com relação a Daiane e o Daniel, como é a relação de vocês com eles e a paternidade para eles? Como é que eles receberam, o que é que representa? Olha, é a realidade que eles conheceram desde os 2 anos o Daniel e 4 anos a Daiane. Então, para eles é extremamente natural. Tanto que no colégio antigo do Daniel, os pais vieram conversar conosco para contar que os filhos deles agora também queriam ter 2 pais, porque era muito legal ter 2 pais. Interessante, porque eu mesmo tenho essa percepção de que se o casal for unido, muitas vezes é até ser filho de 2 gays ou lésbicas e serem unidos do que de héteros brigando. Exatamente. Exatamente. E os estudos mostram que os filhos frutos de adoção ou de barriga solidária de casais homoafetivos, eles têm taxas menores de transtornos psiquiátricos, de depressão, ansiedade, do que a população geral. Então, estar numa família homoafetiva é um fator protetor para as crianças, não um fator de risco. Hoje a realidade mudou bastante, né? Hoje já não é mais. Quando a gente fala, nós estamos com os nossos filhos 11 anos já de adoção. Então, é um processo normal que veio se construindo, veio se fazendo. Não foi um belo dia que acordaram e disseram: ai, nós temos 2 pais. É um processo que foi se construindo de uma forma muito natural com relação a eles e também com relação às pessoas que convivem conosco. Então, eu sinto de que nós hoje estamos vivendo uma realidade muito melhor e eu ainda espero que futuramente melhor seja ainda, né? Nesse processo de as pessoas não tratarem mais essas realidades como realidades diferentes. E aí também pensando, não pelo fato de nossos filhos serem filhos de um casal homossexuais, mas antigamente também, né? Próprios casais héteros que adotavam crianças também passavam, essas crianças passavam antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, quem era adotado passava também por uma segunda classe de família, por uma segunda classe de pessoa, e hoje é uma realidade bem diferente. Então, eu acredito muito de que a tendência é melhorar tudo isso. Graças a Deus, né? E eu acho que exemplos como o nosso, de uma realidade positiva, ajuda a desmistificar os preconceitos que a nossa comunidade sofre, né? Com certeza. Olha que bonito. E dentro dessa O senhor está comentando, o importante é a educação e o amor. Isso não falta, nem a educação, nem o amor. sim, é isso que importa. E dentro dessa questão de exemplo, né, como foi para vocês decidir viver um novo estilo de vida mais pacato e criar a página Família Gay? Olha, foi bem interessante. Na verdade, foi ideia do Adriano. Fazia tempo que ele vinha falando, por que a gente não faz no Instagram da família para contar as nossas histórias? É tão bacana, tão interessante. E aí, acho que foi quando a gente veio pro sítio, né? Que a gente começou. Foi quando a gente veio pro sítio que a gente começou. Foi nessa época que a gente estava se mudando. A gente já estava. Que a gente já estava nesse processo. Porque vir pro sítio, na época da pandemia, foi uma decisão muito importante para a gente como família. A gente saiu de uma vida super urbana, de colégio internacional e de viagens e de não sei o que, quer dizer, viagens na época da pandemia nem tanto, mas enfim, para viver uma vida rural, uma comunidade de interior. A gente mora bem no interior, bem zona rural, e isso possibilitou que a gente estivesse muito mais próximos um do outro como família, muito mais próximos de uma realidade natural,
de as crianças poderem andar a cavalo, nadar no lago, coisas que a gente já imaginava que enriqueceriam muito a história de vida delas. A nossa vida é marcada por um antes e um depois Sim. da nossa vida aqui no sítio. Nós literalmente mudamos totalmente o nosso estilo de vida, totalmente. Foi uma mudança gigantesca da vida que a gente levava em Curitiba, uma capital muito agitada. Eu como empresário, trabalhando diversas horas de madrugada, usando terno e gravata. Não passava 3 meses sem uma festa black tie. Agora não lembro da última vez que usei uma gravata. Então, uma vida social bem diferente. E aqui é uma outra realidade. São festas das igrejas, nas comunidades, fazer cavalgada. É uma outra realidade que hoje a nossa opção de vida a gente tem certeza de que fizemos a melhor escolha, né? Tem as dificuldades, como em qualquer lugar tem, né? Tem um processo de adaptação, como em qualquer lugar tem também, mas eu tenho certeza de que a gente fez uma excelente escolha por tudo que a gente está vivendo aqui no sítio, né? Então isso está sendo muito bom. A gente sente que o que a gente está podendo dar para essa família, inclusive a nós mesmos, em outro lugar a gente não teria essa oportunidade. Então, de repente, tá não se importando que entre um peru começar a gritar no meio da sala e tá tudo bem. O peru, fique bem claro que eu estou falando desse caso, a gente tem relação muito fechada, o outro não entraria. Ou se entrasse, não cantaria. De repente, ter que procurar um coelho perdido no mato no meio da noite. Ou então, sei lá, não encontrar os cavalos. Enfim, ter problemas muito, muito naturais. São problemas diferentes do que a gente tinha na cidade, que acabam sendo problemas muito artificiais. Então, acaba que a simplicidade em cima disso tudo traz uma paz muito grande. Sim, a pessoa olha para o que realmente importa, né? E a pandemia, ela acredito que não tem nenhum que sobreviveu que não tenha considerado um divisor de águas, porque tudo aquilo foi muito diferente e a gente não sabia do amanhã, mas tinha que viver o hoje e aquela preocupação de pegar ou não pegar Jesus. Graças a Deus eu não peguei Covid nenhuma Olha, vez. que maravilha. Parabéns. Que maravilha. E com relação à orientação sexual, como é a importância da aceitação da orientação para ter uma boa saúde mental? Nossa. Só talvez, Cici, antes de te responder essa pergunta, só complementar a pandemia para a gente, eu acredito para todo mundo que está acompanhando a live e para as pessoas no mundo, não só no Brasil, ela foi de fato um divisor de águas, né? E ela deve ter sido uma grande aprendizado, trazer um grande aprendizado para quem quis aprender de fato, né? Nós sentimos muito essa mudança na nossa vida, na nossa família, na nossa realidade. O Gustavo, como médico, chegava em casa e dizia: hoje tive que assinar tantos atestados de óbito, hoje morreram tantos. Ele tinha um processo de chegar em casa, tomar banho fora, passar álcool até no... Era muito cruel. Eu acho que a nossa conexão tá ruim. Voltou? Acho que voltou. Acho que caiu e voltou. Voltou. Eu acho que voltou. Tá ok agora, né? Essa é uma das questões de que estamos aqui no sítio, gente. Nós moramos tão no interior, e é uma opção que a gente fez, que na nossa casa não pega sinal de celular. Então não pega nenhuma operadora, nem TIM, nem Claro, nem Vivo, nada. Nós trabalhamos aqui através da internet, temos 2 internets, 2 provedores, e uma muito boa. Então é por isso, mas faz parte, e até isso a gente acostuma. Não, mas tá dando certo aqui, só caiu um pouquinho e voltou. Olha. Então, você estava perguntando a respeito da saúde mental, né? O quanto é importante você entender, compreender e expressar
a sua identidade, quem você é para a saúde mental. É, uma consideração bastante importante que a gente precisa fazer, que essa expressão da sua orientação sexual é muito individual, é muito particular, e cada um deve estudar muito o momento em que isso é adequado para você, né? Então, os estudos mostram que quem consegue fazer esse passo, é um passo muito difícil, de começar a contar para as pessoas que você é sim parte de uma comunidade que é vítima de preconceito e de assassinatos e violência e de, e de preconceito e de humor inadequado, é muito difícil. Você precisa ter muita estrutura para conseguir chegar nesse momento. Quando você consegue chegar nesse momento, os estudos mostram que é muito interessante para a tua saúde mental. Você estar dentro de um armário é muito pesado. Você não poder compartilhar com as pessoas o que você pensa, o que você sente, quem você é. Agora, essa consideração é importante, que a gente conseguiu, no momento da vida, ultrapassar essa barreira da porta do armário, que é uma decisão que tem que ser muito calculada, muito pensada, porque pode sim acarretar muitos prejuízos para a vida da pessoa, especialmente quando ela é dependente financeiramente de pais, de família. E agora, a partir do momento que você consegue fazer isso, em que você está maduro o suficiente, independente o suficiente para isso, de fato é um fator protetor de saúde mental. Sim, comigo, até para vocês e as pessoas conhecerem também, né? Como eu falei, demorou, mas quando eu senti que era a hora, eu não tinha mais desculpa de me permitir vivenciar pelo menos o diálogo, né? E a dizer como é que eu estou me sentindo. E eu acho que a minha mente melhorou com todo esse processo, né? De falar, de formar uma nova rede de apoio, de sair da religião que eu frequentava, que também foi algo que, digamos, dizia que eu estava errado, né? E aí, fora daquele âmbito, eu pude construir meu novo eu, né? E olhar realmente para mim sem interferência de nenhum outro fator. Vocês conseguiram compreender? Uhum. Sim, Sim. perfeitamente. E é justamente nesse sentido, né? De que depois que a gente se aceita quem a gente é, e a aceitação ela não é só uma questão, e não é só uma dimensão da sexualidade, mas a aceitação de quem você é de fato, né? Com toda a tua realidade que você vive, de que você faz, muda tudo. E aí a saúde mental é fundamental. Sim. Até porque se Sim, exatamente. É porque eu coloquei a aceitação pela temática da página, né? E sim, porque, para mim, foi o que mais pesou. Até mais que a deficiência. Porque, para muita gente, ter deficiência é algo diferente. Mas, para mim, como era que eu fazia? Bom, eu só tenho isso. E então é ver quais são as ferramentas que eu tenho para poder transpor. muito bom, muito bom. E aí eu fui transpondo, né? Só que com a orientação sexual, as interferências foram maiores. E aí aumentou a dificuldade, né? Mas com a aceitação a gente vê que é só característica mesmo. Muito bom, muito bom. Não faz de ninguém melhor ou pior, só faz de alguém talvez vítima de muito mais dificuldade para chegar no mesmo lugar que chegaria se não tivesse essa condição. E com relação ao diálogo, como é que um bom diálogo auxilia a pessoa a não ter depressão,
ameniza o sofrimento e até a ansiedade. Quando se fala de diálogo, você está falando do diálogo em família? Do que você se refere, Ciceu? Com a família ou com o ciclo que a gente pode dialogar, né? Porque, por exemplo, até mesmo essa conversa com quem tem as mesmas vivências e experiências, eu acredito que acrescenta. Com certeza, com certeza. O diálogo é sempre fundamental em tudo, né? E um diálogo aberto, em que é, você pode falar de sentimentos, você pode falar de você, e não só do clima, ou das notícias, ou do futebol. Um diálogo verdadeiro é terapêutico. A nossa é uma espécie social. E o isolamento que é imposto para nossa categoria é muito pesado, é muito difícil. Tanto que, especialmente na letra T da nossa sigla, entre pessoas trans, suicídio é uma questão especialmente grave, especialmente importante. Além dos assassinatos de pessoas trans, por qual o Brasil é notoriamente primeiro lugar há 14 anos, existe muito suicídio, existe muito sofrimento. Eu até estava comentando com o Adriano de uma situação que eu atendi de um adolescente trans e que na família era difícil e na escola estava sendo mais difícil ainda. E não só por preconceito dos colegas, por preconceito da equipe pedagógica, que continuava chamando esse rapaz pelo nome morto feminino, continuava forçando o uso de banheiro inadequado e por aí vai. Então, o que deve ser difícil? A adolescência já é uma fase muito difícil para qualquer um. Agora, existe uma dificuldade a mais agregada a isso, torna muito pesado. Nós três que passamos pela adolescência como homens gays, sabemos que, pelo menos nós dois saímos do armário bem depois disso, né? O quanto era difícil você ter que esconder características inerentes suas. Cada pequeno passo que você dava, cada frase que você falava, cada ação que você fazia, tinha que ser pensada de maneira a esconder quem você era, para que ninguém percebesse o quanto você era uma aberração diante dos olhos de uma sociedade tão homofóbica nos anos 80, 90, em que assassinato de homossexuais era considerado normal. E falar, compartilhar sentimentos é salvador, é libertador. Porque a partir do momento que a gente vai engolindo tudo, escutando, engolindo, e não tem com quem compartilhar, não tem com quem falar, tudo aquilo que a gente engole e não vai para fora, acaba ficando preso até que um dia estoura. E o estourar hoje é muito perigoso, né? Ele pode estourar através de uma depressão, de uma ansiedade, de diversos tipos de doença, possibilidade, aí, como o Gustavo falava, né? A questão de tentativa suicídio. Mas quando você compartilha com alguém e quando você consegue falar com alguém que esse alguém te acolhe, que não discrimina, que te acolhe, que vê quem você é realmente e pelo fato de te ouvir já torna bem mais leve esse fardo, o fato de compartilhar, né? E hoje as redes sociais ajudam muito, eu acredito, nessa realidade também, né? Onde as pessoas podem ver que as coisas estão mais fáceis de serem apresentadas do que se era antes, né? Eu ia dizer, escute o Adriano, porque ele é psicanalista, e eu lembrei que a gente acabou não se apresentando na correria, né? Então, para quem não conhece a gente, o Adriano, ele é pai, junto comigo, da Daiane e do Daniel, temos uma família homoafetiva, estamos juntos há 6 anos, o Adriano fez a adoração faz 10, 11 anos, e quem que é o Adriano? É mais fácil apresentar o outro do que se apresentar, né? O Adriano é um cara de 80 anos preso num corpo de 40 e pouquinhos. Ele tem 6 graduações, 8 pós-graduações, mestrado, doutorado, 13 livros escritos, um gênio, assim. Eu tenho certeza que ele mente a idade para mim, ele deve ter 80 e poucos. Bobagem. E eu fiquei no encargo hoje de te apresentar, então. Gente, o Gustavo, meu maridão aqui, excelente. O Gustavo, ele é médico, é psiquiatra, mas no país, e não só no Brasil, mas também pela OPRAS, né? Quando se fala em depressão, ansiedade e prevenção ao suicídio. Então,
Tenho o maior orgulho desse homem que está aqui do meu lado, maridão. E é isso, é muito legal. Com relação à apresentação, um pouquinho antes de vocês chegarem, eu falei para as pessoas quem Ah, vocês eram. Por, Legal. i- por isso que eu já fui perguntando. E também porque o tempo do Insta é só 1 hora, né? exato, exato. Mas foi bom porque vocês acrescentaram mais coisas do currículo. E dentro dessa questão do diálogo, eu eu me lembrei de uma frase de um conhecido meu que dizia assim que às vezes a escuta cura mais do que os remédios. Sim, às vezes sim. Não sempre. Os remédios têm seu papel, a escuta tem seu papel. E tem situação que você vai ter que entrar com terapia e com medicação. Agora, a escuta é fundamental. Não só de um terapeuta, mas de todo o seu círculo de apoio. Olha, apareceu uma pergunta pra gente. Como vocês formaram a família de vocês? Foi por adoção, inseminação? Acho que o Adriano pode contar porque ele chegou antes de mim nessa caminhada. O nosso processo foi através da adoção. Eu adotei os nossos filhos, o Daniel e a Daiane, como pai solteiro, já tem 11 anos atrás. E naquele processo, nunca menti perante o processo de adoção, de que era homossexual, de que pretendia construir uma família homoafetiva. E eu fiquei na fila muito tempo, durou quase 4 anos o processo de adoção, 3 anos e alguns meses. Então foi um processo muito lento, né? Quando perguntava se foi através da adoção. E é muito legal a gente olhar para trás e pensar de que isso já aconteceu há 11 anos atrás, e todo esse processo de ver os nossos filhos crescerem e estarem junto conosco é muito bom. E quantas pessoas que a gente pode ajudar hoje através da adoção, porque muitas pessoas nos perguntam a respeito da questão da adoção, como que funciona, como que é, e isso não só com relação a casais homoafetivos, mas também com relação a casais héteros também, que têm essa dificuldade. Já ajudamos vários amigos também héteros nesse processo de adoção. E nós somos grandes incentivadores, sim, da adoção. Não estou de forma alguma tirando a beleza de quem faz um processo de paternidade ou de maternidade através da inseminação artificial ou de qualquer outro método, porque todo mundo é filho e ponto. Eu até vou repetir aqui. É filho e ponto. Não importa se vê através da adoção, ou se vê através de um processo de gestação normal, ou se vê através de um processo de inseminação ou de qualquer outro processo. É filho. E filho é filho. Ponto. A gente não tem essa necessidade. E ainda nossos filhos estão na casa dos meus pais, em Santa Catarina, aproveitando esse período de férias. E eu tive a oportunidade de conversar com uma prima minha que trabalha em Santa Catarina, numa casa onde acolhe as crianças que ainda estão no processo de destituição familiar, ou que já aconteceu o processo de destituição familiar, estão no processo também de adoção. E tem muita criança, gente. Tem muitos adolescentes precisando de uma família. Conversava com a minha prima, e a maior dificuldade hoje que se tem é de adoção tardia. Porque ainda no nosso país, no Brasil, as pessoas ainda procuram filhos recém-nascidos, bebês. E olha que né? bonito, essa pessoa aqui do Mais Novela contou que optou pela adoção tardia. Olha que legal, que legal. Complemento o que a gente vem falando, né? E é exatamente isso. A adoção tardia, ela é fundamental. E quem tem condições de adotar mais do que uma criança, mais de um que um filho, hoje a lei ela proíbe separar irmãos. Então, muitas vezes tem dentro do abrigo da casa, onde está acolhendo esses menores, irmãos, 2, 3 irmãos, 4 irmãos, e a família que fizer opção por ela faz opção por todos os irmãos, né? Por toda a família. E talvez, né, se quem está assistindo ou chegar aí, a gente sabe, Ciceu, que você tem aí uma grande rede de pessoas que te acompanham, tem esse desejo
vá através da adoção. E eu repito, é filho. E ponto, sabe? Ó, nós somos péssimas influências, a gente acaba É, contaminando, porque é uma experiência de vida. A gente consegue viver o sonho de paternidade através da adoção e a gente sente que é uma família normal, normal de tudo. É, desde BOs e viradas de olhos de adolescente, tem igual os meus amigos héteros que tiveram filho por inseminação natural, não consigo ver diferença, desde os atos de perrengue aos atos de amor. filho é filho, Filho gente. é filho. Pois E as é, dificuldades também. e só fazendo um adendo, a live de amanhã, que vai ser 9 horas da noite, vai ser especificamente a respeito de adoção. Olha que Show! bacana. Que legal, que legal. Porque eu consegui contactar uma pessoa que é o Saulo Amorim, e ele é um dos colaboradores do Cores do Adoção no Rio de Janeiro. Olha, O Saulo, eu acho que ele faz parte do. Ele é doula de adoção, né? Isso. É uma pessoa incrível. Vai ser, com certeza vai ser uma live muito legal, muito E legal. E aí eu, amanhã ele vai estar aqui comigo 9 horas. sensacional. E como é que a gente pode agir para evitar o suicídio e valorizar a vida? Olha, primeira coisa é entender que o suicídio é uma condição de saúde passível de prevenção. O suicídio não é um ato inesperado, não é um ato romântico, e sim sintoma de uma doença. Analisando. Gustavo, se me permite, eu acho que é preciso deixar claro: suicídio é uma doença. Suicídio é uma Eu acho que doença. as pessoas ainda não têm essa consciência, sabe, de que a tendência ao suicídio é uma doença que precisa ser tratada, né? Então, estamos aqui com um dos maiores especialistas, Gustavo, como médico, como psiquiatra. Guto, se fosse possível deixar isso bem enfatizado, porque as pessoas ainda têm esse olhar, às vezes, romântico com o Exato, suicídio, né? exato. Porque uma pessoa que não aguentou uma situação de vida, uma pessoa muito romântica, uma pessoa muito frágil, sofrida, enfim. E não é isso. Hoje os estudos mostram que 99,6% dos suicídios tem um transtorno psiquiátrico de base. Depressão, transtorno bipolar, dependência de álcool, dependência de outras drogas, ou esquizofrenias. Então, existe sempre, ou quase sempre, um transtorno psiquiátrico que é passível de tratamento. Dificilmente você vê um caso de suicídio em que a pessoa não está dando sinais clínicos antes disso. Então, o que é muito importante? Procurar ajuda especializada. A pessoa teve alguma fala que demonstrou, então algum ato que demonstrou autolesão, cortes, planejamento, ideias, vontades relacionadas a isso, procura ajuda especializada urgente, porque tem sim tratamento. Quantas situações que a gente consegue, através do tratamento, reverter um caso que provavelmente de outra maneira iria para o suicídio. E talvez ainda complementando uma das suas perguntas, Ciceu, que era se falar, se compartilhar sentimentos ajuda. Um dos primeiros passos é falar, é botar para fora. É botar para fora essa dor que muitas vezes a pessoa carrega e compartilhar com alguém. E é muito difícil, às vezes, encontrar com quem compartilhar. E é importante as pessoas saberem que existem profissionais, né, prontos, capacitados para ouvirem. E se não for procurar um profissional, procure alguém que você confie, mas fale. Falar é uma das primeiras condições, né, doutor? Procure ajuda. Procure ajuda. Seja você um adolescente que tem um vínculo, sei lá, com o professor de educação física, vai conversar com ele. Existem muitos recursos, desde o SUS, do posto de saúde, do CAPS, temos recursos do CVV, do Centro de Valorização à Vida, que tem uma linha telefônica voltada a conversar com pessoas em situação de crise. Então, existem os psiquiatras, os psicólogos, os enfermeiros,
uma série de profissionais que são treinados para lidar com isso, que é, que é sintoma de doença, não é fraqueza de caráter, não é falta de Deus, não é falta de louça, não é nada disso. Eu acho que as pessoas julgam muito a atitude suicida, mas eu me solidarizo e quem dera eu ter conversado com a pessoa para poder, com alguém que eu tenha conhecido que cometeu para poder evitar alguma coisa, sabe? Porque eu não me sinto no lugar de apontar de jeito nenhum. Até porque eu já vivi momentos bem desesperadores onde eu achava que não tinha saída. Mas graças a Deus, a arte, aos meus amigos, ou a quem eu achava que era amigo também, porque nesse novo momento tudo mudou e eu estou refazendo tudo, né? Mas aí consegui não pensar mais naquela atitude e seguir em frente. Mas não julgo e me solidarizo. Tanto é que quando as pessoas chegam aqui no direct para falar comigo, eu escuto e respondo o máximo que eu posso, para poder as pessoas se sentirem acolhidas, porque o acolhimento importa. Sim, o acolhimento é fundamental. É uma pessoa que às vezes está sem chão com esses pensamentos de suicídio, sem ver uma possibilidade de futuro, sem enxergar uma saída para tudo isso, de repente está ali você, Cecil, dizendo: olha, eu estou aqui para te escutar, tem alguém que se importa. E nessa escuta tenho certeza que você diz: estamos juntos, vamos procurar uma saída juntos, já pensou em fazer uma terapia, um tratamento, que acaba sendo o caminho. E por vezes pessoas que não tinham ninguém te encontram online e você salva uma vida. E o mais legal é que tanto eu acolho como eu sou acolhido. E fica uma via de mão dupla tão interessante que eu não tenho nem, assim, palavras para dimensionar o quão valioso é. Com certeza. E Ciceu, eu aproveito a oportunidade para te agradecer por compartilhar, dentre tantas coisas da tua vida, esse momento de vida que você compartilhou, né? Dessa angústia, de tudo isso, porque ainda falar sobre isso ainda é um tabu no nosso país. Compartilhar sobre essas questões, sobre esses sentimentos, ainda é um tabu no nosso país. E nós precisamos quebrar esse tabu, compartilhando, falando, tendo a coragem. Então, eu sempre tive um maior respeito por você, pela tua história, e ouvindo ainda mais sobre isso me faz arremeter essa pessoa incrível que você é. Então, Querido, parabéns. tô arrepiado aqui, ó. Oh. Muito E gratidão grato. por compartilhar. Assim, a internet e a vida, ela traz N possibilidades pra gente, né? E a possibilidade de saber que duas ou mais pessoas podem me sentir mesmo estando a metros de distância. Incrível isso. Incrível. A metros não, a quilômetros. Né? E dentro dessa questão de tabu, como é que a gente pode agir para efetivar direitos que são considerados tabus? Eu não entendi a pergunta. Desculpa, não entendi a pergunta. Não entendi a também, pergunta, Cecil. Ciceu. Vou repetir. Dentro dessa questão dos tabus, como é que a gente pode agir para efetivar direitos que são considerados tabus? Olha, eu vou deixar o advogado responder, mas o que seriam os direitos tabus? O que seria especificamente? Por exemplo, o casamento entre dois homens, às vezes tem gente que considera tabus. A privacidade, o sexo, tem gente que considera tabu. Bem. E eu entendo como uma necessidade. Inclusive, eu acho até que as pessoas, de tanto vulgarizarem o sexo, dificultam mais.
Porque não é que a pessoa tenha uma vontade e seja safado, mas é uma necessidade humana do corpo. Perfeito, perfeito. Então você quer falar com relação ao direito ao casamento afetivo, essas questões? Eu acho que a primeira coisa volta no início da nossa conversa, aceitação, né? O tabu ele tem que passar pelo primeiro nível dentro da gente, dentro da minha consciência, onde eu aceito e eu já não vejo mais isso como um tabu. E a partir do momento que eu consigo conversar com alguém, compartilhar com alguém, falar com alguém, é um dos primeiros passos, né? E aí, é claro que a gente também é respaldado por uma Constituição, por diversas leis, por diversas questões jurídicas que, com todo amor e respeito, ressignifiquem o que eu vou falar. Mas não importa o que você acha, sabe? Não importa, com todo respeito, não importa o que tua igreja acha. Porque nós vivemos num país laico, nós vivemos num país que não é regido pelas normas da igreja X, Y, Z, nem pela seita, nem pela filosofia de vida. Então, o que a pessoa acha ou ela deixa de achar é algo muito pessoal. Que serve né? para ela. Que serve para ela, e tá tudo bem. Se serve para você, se faz bem para você, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas querer impor sobre o outro aquilo que você acredita e que tem como verdade suprema, dentro de uma sociedade hoje que nós vivemos, perante a nossa Constituição, perante as nossas leis, é totalmente ridículo. E é crime. E é crime. Eu acho que isso é importante deixar muito claro, que acima de tudo é crime. Então, já não tem mais espaço hoje para as pessoas preconceituosas, vou chamar assim, né? As pessoas que ainda tratam diversos assuntos como tabus. Então, é crime. Simplesmente, eu acho que, com todo respeito, de novo, ressignifiquem, mas o nosso tempo está bem curto, então eu vou ser bem direto. As pessoas precisam estudar mais. Com todo respeito. Vão estudar, vão se atualizar, vão entender de Constituição, vão entender de leis. Depois vem e fala conosco, tá? Porque, ai, que preguiça! Que preguiça! Na verdade, o que aconteceu comigo foi, mesmo sendo, e acontece com muitas pessoas também, mesmo sendo formado em direito, mesmo tendo consciência de todos os direitos, às vezes a religião ou a sociedade, conscientemente ou inconscientemente, vai manipulando a mente do indivíduo, até que a pessoa se desperta e vê que pode ir mais além, entendeu? Mas até a pessoa chegar nisso demora um pouco. É bem verdade, porque até se dar conta de tudo isso e, em hipótese alguma, eu vou falar mal das religiões ou das igrejas ou das instituições, não é falar mal. Mas elas sim, elas têm um poder muito grande. Elas têm sim um poder gigantesco de fazer com que as pessoas pensem e criem certos juízos de valores mediante uma realidade da religião, né? E quando eu estou falando religião, gente, às vezes vem na nossa cabeça, principalmente nós que somos aqui, nós brasileiros, vem uma dimensão evangélica, cristianismo, catolicismo, mas não importa se é budista, é hinduísta, se qualquer tipo de filosofia de vida, qualquer tipo de religião, sim, tem uma interferência muito grande e eu acho que a gente tem que ter a sabedoria de aproveitar aquilo que é bom, aquilo que é legal, aquilo que é inspirador e também entender de que todas elas, por maior inspiração divina que se tenha, por maior que se tenha uma dimensão do Espírito Santo, todas elas são constituídas e feitas por pessoas. Perfeito. Homens e mulheres como nós, estamos todos nós aqui sujeitos a erros, estamos todos nós sujeitos a falar bobagem. Então, as igrejas também são feitas de pessoas como nós, né? Humanos, que estão aí sujeitos a fazerem qualquer coisa. Não estou tirando a beleza, não estou tirando a grandiosidade de Deus, do Espírito Santo, ou de qualquer outra denominação que seja dada a uma instituição religiosa, mas elas são passíveis, sim, de erros, porque ela é constituída de pessoas. Especialmente quando esses erros
são voltados a uma questão de poder. Então, ter um inimigo da família, da pátria, da sociedade, que são os LGBTs, serve para se ganhar poder, para se ganhar dinheiro, para se ganhar espaço, território. E eu sinto que quando a religião vai para além da fé e se torna uma questão de poder, toma cuidado. E só complementando a fala de vocês dois, principalmente do Adriano, é que quando eu falei da religião, eu falei da minha porque é assim como eu me senti, mas eu respeito ao direito deles de doutrinarem o que quiserem. E não julgo de jeito nenhum, mas a solução para mim foi sair, me abster. E assim, eu falei a mim porque eu não gosto de falar de outras pessoas sem me incluir. Mas como eu falei, acontece em muitas religiões, não é só numa. É Infelizmente, bom deixar, é bom deixar claro isso porque não cabe a nós desmerecer nenhuma religião, mas cabe a nós entender onde nos cabe ou onde é necessário sair. Muito bem colocado. Para você não serviu, você saiu. Agora é complicado quando a igreja te persegue. Então a gente quer proibir o casamento gay, então a gente tem uma bancada religiosa dentro do Congresso que vai fazer um projeto. Daí fica complicado. Então a religião é para ser uma questão muito pessoal, e de crescimento pessoal, e de fé, e de espiritualidade. Agora, quando passa disso, eu tenho um pé atrás. E dentro dessa questão que você já mencionou, eu vou adentrar na outra pergunta. Vocês acham que pode haver um retrocesso aos nossos direitos devido à bancada religiosa no parlamento? Bom, tentar eles tentam. Agora, falar de religião, como que é o quinto, o artigo 5º, todos são livres. existe uma Constituição que nos defende, que fala de igualdade. Eu acho que eu vou deixar, porque até que a gente está chegando no finalzinho, o Adriano entende muito dessa parte de Constituição, talvez você possa... O problema é que a gente tem 2 minutos para encerrar essa live, porque senão vai cair, né? Mas respondendo... Ainda bem que vocês avisaram. Então, vamos encerrar por aqui e qualquer coisa a gente complementa outro dia. Combinado. Mas eu não muito grato pela participação. Muito grato pela participação de vocês, tá? Muito obrigado. Eu acredito que, como eu falei no início, quem entrou aqui saiu melhor do que quando chegou. E eu espero contar com vocês para o resto da vida, que é a página Família Gay Brasil e a minha Cadeira Colorida se desenvolvam e que vocês apenas vivam sendo quem vocês são. Que lindo tua fala, Cecil. Muito obrigado pelo carinho e estamos sempre à disposição para estar juntos e fazer essa temática ser discutida, porque isso é tão importante. Isso aí, obrigado pelo carinho. Um abraço para todo mundo que acompanhou aí. Beijão, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.